Uma idosa entra em um restaurante para tomar café, vestindo um simples chapéu. Um policial a aborda com agressividade e exige sua identificação. Ela é algemada diante de todos, sem reação, apenas silêncio. Minutos depois, o país inteiro descobre quem é o filho dela. E nada será como antes. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A manhã de sábado chegou tranquila em Belo Horizonte. O sol, ainda tímido, iluminava as ruas do bairro Savassi, onde pessoas caminhavam apressadas entre cafeterias e lojas que começavam a abrir suas portas. O movimento era típico de fim de semana, aquela mistura de pressa e descanso que transforma a cidade em um organismo vivo, pulsante, cheio de histórias que se cruzam sem que ninguém perceba. Carros buzinavam ocasionalmente, vendedores de jornal gritavam manchetes, o cheiro de pão fresco escapava das padarias. Tudo conspirava para criar aquela atmosfera única das manhãs mineiras, onde o tempo parece andar mais devagar, mesmo quando todos estão apressados. Dona Helena Ferreira caminhava devagar pela calçada, segurando sua bolsa gasta de couro marrom contra o corpo. Aos 72 anos, ela tinha aquele jeito sereno de quem já viveu o suficiente para não se impressionar com pressa alheia. Usava um vestido simples de algodão azul marinho, um casaco bege com os cotovelos levemente desgastados pelo tempo e um chapéu de palha que protegia seu rosto do sol matinal. Seus cabelos grisalhos apareciam nas laterais, rebeldes e autênticos, sem tintura ou vaidade. Não havia joias em seus dedos, apenas uma aliança simples de ouro que usava há quase 50 anos, desde o dia em que casou com Joaquim, seu marido, que havia partido há 5 anos. A ausência dele ainda doía, mas Dona Helena aprendera a conviver com a solidão, transformando-a em momentos de contemplação silenciosa. Ela parou em frente ao Café do Moreira, um estabelecimento modesto que funcionava ali há mais de 20 anos. A fachada era simples, com letreiros desbotados e mesas de fórmica do lado de dentro. Nada sofisticado, mas acolhedor. O lugar tinha aquele charme dos estabelecimentos antigos, onde o tempo parecia ter parado em algum momento dos anos 90 e ninguém sentiu necessidade de atualizar nada. As paredes eram decoradas com fotos antigas de Belo Horizonte, mostrando a cidade em décadas passadas, quando tudo era diferente, mas de certa forma igual. Dona Helena empurrou a porta de vidro e entrou, sentindo o aroma familiar de café fresco misturado com pão na chapa. Algumas mesas estavam ocupadas, pessoas conversavam baixo, outras mexiam nos celulares, enquanto esperavam seus pedidos. Um casal de idosos dividia um bolo de fubá. 2 rapazes discutiam futebol com paixão contida. A senhora escolheu uma mesa no canto, perto da janela. Sentou-se com cuidado, colocou a bolsa ao lado e respirou fundo. Aquele era seu ritual de sábado. Um café simples, sozinha, observando o mundo passar. Não precisava de muito. Apenas aquele momento de paz, aquele instante de normalidade que a fazia sentir-se parte do mundo comum, longe de tudo que sua vida havia se tornado nos últimos anos. Longe das responsabilidades, das expectativas, das obrigações que vinham com o sobrenome que carregava. Ali, naquele café simples, ela era apenas Helena. Apenas uma senhora comum tomando seu café. E isso era libertador. O atendente, um rapaz jovem de avental branco, aproximou-se com um bloquinho na mão. Dona Helena pediu um café com leite e um pão de queijo. Ele anotou e voltou para o balcão. Enquanto esperava, ela olhou pela janela. Viu uma mãe, segurando a mão de uma criança pequena, um homem de terno falando ao telefone, um cachorro sendo levado pela coleira. Vidas em movimento. Histórias que ela nunca conheceria. O café chegou em poucos minutos, fumegante, com aquele cheiro que acalma a alma. Dona Helena segurou o copo ainda quente entre as mãos e fechou os olhos por um segundo, sentindo o calor atravessar a pele. Era bom estar ali. Era bom ser invisível. Era bom não ter que explicar nada a ninguém. Mas a paz durou pouco. A porta do café se abriu com força. 2 policiais militares entraram, ambos fardados com expressões sérias. Um deles era mais velho, de bigode grisalho e postura rígida.
O outro, mais jovem, com um olhar desconfiado que varria o ambiente como se procurasse algo suspeito. Eles caminharam entre as mesas, observando os clientes. A maioria desviou o olhar, voltando às conversas ou aos celulares. Ninguém gostava de chamar atenção. O policial mais velho parou. Seus olhos fixaram em Dona Helena. Ela estava ali, quieta, segurando seu café, olhando pela janela. Ele franziu a testa, trocou um olhar com o colega e caminhou na direção dela. Seus passos eram pesados, intencionais. O salão ficou mais silencioso. Algumas pessoas começaram a perceber. Sargento Mário Esteves parou ao lado da mesa de Dona Helena. Ela ergueu os olhos devagar, sem entender. Seus dedos ainda seguravam o copo quente. Por um breve instante, seus olhos se encontraram, e ela viu ali algo que a fez sentir um frio na espinha. Não era apenas autoridade. Era desprezo. Era julgamento. Era a certeza arrogante de alguém que acha que pode julgar outro ser humano pela aparência. Tire esse chapéu e mostre sua identidade. Agora. A voz dele cortou o ambiente como uma lâmina. Seca, autoritária, alta demais para um lugar tão pequeno. O café inteiro congelou. Conversas cessaram no mesmo instante. Talheres pararam no ar. Um silêncio pesado e desconfortável se espalhou pelas mesas. Todos olharam. O casal de idosos parou de comer. Os rapazes que discutiam futebol se viraram. Uma moça jovem de cabelos cacheados arregalou os olhos. O atendente atrás do balcão segurou o pano de prato com força, sem saber se deveria intervir. Dona Helena piscou, confusa. Seu coração começou a bater mais rápido, mas ela manteve a compostura. Com licença, eu estou apenas tomando meu café, ela respondeu com voz baixa, mas firme. Eu não perguntei. O que você está fazendo? Eu mandei você tirar esse chapéu e mostrar seus documentos. Agora. O tom dele subiu ainda mais. Agressivo. Intimidador. Dona Helena respirou fundo, tentando manter a calma. Ela colocou o copo sobre a mesa devagar e abriu a bolsa, procurando a carteira. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de indignação contida. O policial cruzou os braços, impaciente. Por que está demorando tanto? Você tem algo a esconder? Não, senhor. Estou apenas procurando minha identidade. O segundo policial, cabo Rodrigo Almeida, aproximou-se também. Mais jovem, mais tenso, com a mão já próxima do cacetete, na cintura. Ele olhou para Dona Helena com desconfiança, como se ela representasse algum tipo de ameaça. A cena era absurda. Uma senhora idosa, vestida de forma simples, sendo tratada como criminosa. Olha, a gente não tem o dia todo. Se você não cooperar, vamos ter que te levar para a delegacia para averiguação. Dona Helena finalmente encontrou a carteira. Tirou a identidade de dentro e estendeu para o sargento Mário. Ele pegou o documento com rispidez, olhou rapidamente e devolveu sem dizer nada. Mas não saiu. Continuou ali, de pé, olhando para ela com um misto de desprezo e autoridade mal aplicada. Vestida desse jeito, você não deveria estar aqui. Esse lugar é para gente de bem. As palavras dele caíram como pedras sobre a mesa. Dona Helena sentiu o peito apertar. Não era medo, era humilhação. Ela ergueu o queixo e olhou nos olhos dele. Eu sou gente de bem e tenho todo o direito de estar aqui. O sargento deu um sorriso de canto, cruel. Pegou o rádio preso ao ombro e acionou. Central, aqui é viatura 357. Solicito apoio no café do Moreira Savassi. Suspeita-se recusando a cooperar. A voz do rádio crepitou uma resposta inaudível. Dona Helena sentiu o coração acelerar. Aquilo estava fugindo do controle. Ela não tinha feito nada. Apenas queria tomar seu café. Apenas queria um momento de paz. Eu já mostrei minha identidade. Não estou me recusando a nada, ela disse, mantendo a voz firme. Isso quem decide somos nós. Enquanto isso, em uma mesa próxima à janela, um homem de óculos e cabelos desarrumados observava tudo em silêncio. Bruno Santana tinha 38 anos e trabalhava como jornalista investigativo para um portal de notícias digital. Estava ali por acaso,
tomando seu café enquanto revisava matérias no notebook. Mas quando viu a forma como os policiais abordaram a idosa, seu instinto profissional ativou. Ele conhecia aquele tipo de situação. Abuso de autoridade disfarçado de lei. Discretamente, Bruno pegou o celular e começou a gravar. Ângulo perfeito. Áudio claro. Ele sabia que aquilo poderia ser importante. Talvez muito importante. A porta do café se abriu novamente. Outro policial entrou apressado, mais jovem que os dois primeiros, com o semblante tenso. Soldado Felipe Carvalho olhou para o sargento, que fez um gesto indicando Dona Helena. O soldado caminhou até ela, sem perguntar nada, sem buscar esclarecimento, apenas cumprindo ordens. Senhora, por favor, levante-se devagar e mantenha as mãos onde eu possa ver. Mas eu não fiz nada. Eu só estou tomando café. A gente vai esclarecer isso na delegacia. Levante-se. Dona Helena obedeceu. Levantou-se devagar, com dignidade, sem elevar a voz, sem fazer cena. Mas por dentro, algo dentro dela gritava. O soldado pegou as algemas da cintura. Algumas pessoas no café levaram as mãos à boca. Uma xícara caiu no chão e se espatifou. O atendente atrás do balcão congelou sem saber o que fazer. Isso não é necessário, Dona Helena disse baixinho. Procedimento padrão. As algemas fecharam nos pulsos dela com um clique metálico. Frio. Definitivo. Humilhante. Dona Helena fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Sentiu o metal gelado contra sua pele enrugada. Sentiu o peso da injustiça apertar seu peito. Ela pensou no filho, em como ele ficaria furioso se soubesse. Pensou no marido falecido, em como ele teria reagido. Pensou em todas as vezes na vida em que precisou engolir humilhações menores, pequenas discriminações, olhares de desdém. Mas aquilo era diferente. Aquilo ultrapassava todos os limites. O café que ela tanto esperava ficou esquecido sobre a mesa, ainda quente, ainda intocado. Uma pequena nuvem de vapor subia do líquido escuro, indiferente ao drama que se desenrolava. O chapéu de palha continuava em sua cabeça, testemunha silenciosa de uma injustiça que se desdobrava sem freio. O sargento Mário pegou o braço dela com firmeza excessiva e começou a conduzi-la para fora. Dona Helena caminhou com a cabeça erguida, recusando-se a abaixar o olhar. Ela não havia feito nada de errado. Não ia se curvar. Não ia permitir que aqueles homens roubassem sua dignidade, mesmo que pudessem roubar sua liberdade temporariamente. Enquanto atravessava o salão, sentiu os olhos de todos sobre ela. Pena, choque, raiva contida. A moça de cabelos cacheados tinha lágrimas nos olhos. O casal de idosos olhava com expressão de horror. Mas ninguém se mexeu. Ninguém disse nada. Apenas observaram, presos naquela paralisia coletiva que acontece quando testemunhamos uma injustiça, mas não sabemos como reagir. Do lado de fora, uma viatura estava estacionada em frente ao café. Sirenes apagadas, mas a presença imponente. Pessoas na rua pararam para olhar. Alguns tiraram celulares e começaram a fotografar. Havia curiosidade nos olhos de uns, indignação nos de outros. Dona Helena foi colocada no banco de trás da viatura. A porta fechou com um som seco, isolando-a do mundo exterior. Dentro do carro, ela permaneceu em silêncio. Olhou pela janela vendo a cidade passar, enquanto a viatura se movia pelas ruas. Belo Horizonte continuava viva, indiferente ao que acabara de acontecer. Pessoas caminhavam, ônibus passavam, o sol subia no céu. Tudo normal, tudo igual. Mas para Dona Helena, algo havia mudado. Ela sentiu uma tristeza profunda, não por si mesma, mas pela humanidade. Como era possível que alguém julgasse outro ser humano apenas pela roupa que vestia? Como era possível que a autoridade fosse confundida com arrogância? Ela pensou em quantas outras pessoas já haviam passado por situações semelhantes, talvez piores, sem ter voz, sem ter recursos, sem ter quem as defendesse. E sentiu uma responsabilidade crescer dentro de si. Se aquilo estava acontecendo com ela, que tinha meios de se defender, o que não acontecia com quem não tinha nada? Enquanto isso, dentro do café, Bruno Santana desligou a gravação do celular. Revisou o vídeo rapidamente. Perfeito.
Áudio claro, imagens nítidas. Ele sabia exatamente o que fazer. Abriu o aplicativo de mensagens e enviou o vídeo para 3 colegas jornalistas. Depois abriu o Twitter e postou um pequeno trecho com a legenda: abuso de autoridade em plena luz do dia. Dona Helena, cliente do Café do Moreira, algemada sem motivo. Hashtag Justiça para Dona Helena. Em menos de 5 minutos, o vídeo começou a circular. Compartilhamentos, comentários indignados, marcações. As redes sociais têm memória curta, mas quando algo toca na ferida certa, a reação é imediata. E aquilo tocou. Na viatura, Dona Helena continuava calada. O sargento Mário dirigia em silêncio, ocasionalmente trocando olhares com o cabo Rodrigo. Eles não sabiam, mas naquele exato momento suas carreiras estavam prestes a mudar para sempre. A delegacia ficava no centro da cidade, um prédio antigo de paredes claras e corredores que cheiravam a papel velho e café requentado. Quando a viatura estacionou, Dona Helena foi escoltada para dentro. Passaram pela recepção, onde uma atendente ergueu os olhos e voltou ao computador sem dizer nada. Subiram 2 lances de escada até uma sala pequena, sem janelas, com uma mesa de metal e 3 cadeiras. Sente-se, o sargento ordenou. Dona Helena sentou-se. As algemas ainda estavam em seus pulsos. Ela não reclamou. Apenas esperou. O cabo Rodrigo saiu da sala, deixando o sargento sozinho com ela. Ele começou a preencher um relatório, riscando o papel com força excessiva, como se estivesse irritado. Nome completo: Helena Maria Ferreira, endereço Rua das Acácias, número 234, Mangabeiras. O sargento anotou sem olhar para ela. Continuou fazendo perguntas burocráticas, anotando respostas mecânicas. Dona Helena respondia tudo com calma, sem alterar o tom de voz. Ela sabia que aquilo era um erro grave, e sabia que, eventualmente, a verdade viria à tona. Enquanto isso, na recepção da delegacia, o telefone tocou. A atendente, Carla Mendes, atendeu com o tom monótono de sempre. Delegacia do Centro. Bom dia. A voz do outro lado da linha era tensa, urgente. Carla franziu a testa, endireitou-se na cadeira. Sim, senhor, entendi, vou verificar imediatamente. Ela desligou e correu até o computador, digitando rapidamente. Inseriu o nome de Helena Maria Ferreira no sistema. A tela carregou por alguns segundos. Quando os dados apareceram, Carla empalideceu. Seus olhos se arregalaram. Ela releu as informações 3 vezes para ter certeza. Meu Deus! Ela se levantou às pressas, quase derrubando a cadeira, e correu escada acima. Bateu na porta da sala onde estava o delegado Antônio Carvalho, seu superior imediato. Senhor, preciso falar com o senhor agora. É urgente. O delegado ergueu os olhos dos papéis, irritado, com a interrupção. O que foi, Carla? A senhora que acabou de chegar. Helena Maria Ferreira. O senhor precisa ver isso. Ela estendeu uma folha impressa com os dados do sistema. O delegado pegou e começou a ler. À medida que seus olhos percorriam as linhas, sua expressão mudou. Surpresa. Depois preocupação. Por fim, alarme absoluto. Chame o comandante. Agora. Carla saiu correndo. O delegado releu os dados, respirando fundo. Aquilo era muito maior do que ele imaginava. Muito, muito maior. A sala da delegacia era fria e impessoal. Paredes pintadas de um verde desbotado, uma lâmpada fluorescente que piscava, ocasionalmente, e uma mesa de metal arranhada no centro. Dona Helena permanecia sentada, as algemas ainda em seus pulsos, observando o sargento Mário preencher formulários com uma lentidão irritante. Ele anotava cada informação como se fosse um processo comum, rotineiro, sem qualquer peso moral sobre o que havia acabado de fazer. Do outro lado da mesa, o cabo Rodrigo encostava-se na parede com os braços cruzados, olhando para a idosa com uma mistura de tédio e desconfiança. Ele não via nada de errado no que haviam feito. Para ele, aquilo era apenas mais um dia de trabalho, mais uma abordagem, mais uma suspeita levada para a averiguação. A roupa simples, o chapéu de palha, a postura quieta. Tudo conspirava para que ele a julgasse antes mesmo de conhecê-la. Dona Helena, por sua vez, mantinha a calma. Não chorava, não implorava,
não se desesperava. Já havia passado por coisas difíceis na vida. Perdera o marido, enfrentara doenças, superara perdas que muitos não conseguiriam suportar. Aquilo era diferente, era injusto, era humilhante. Mas ela sabia que a verdade eventualmente viria à tona. Sempre vinha. O sargento Mário inseriu os dados dela no sistema e esperou. A tela do computador velho carregava devagar, girando, aquele círculo irritante que indicava processamento. Ele tamborilou os dedos na mesa impaciente. O cabo Rodrigo bocejou. Nenhum dos dois imaginava o que estava prestes a acontecer. Enquanto isso, do lado de fora da delegacia, o mundo já estava em movimento. O vídeo de Bruno Santana havia explodido nas redes sociais. Em apenas 30 minutos, já tinha mais de 50.000 visualizações no Twitter. Os comentários se multiplicavam a cada segundo. Pessoas indignadas, revoltadas, chocadas. Hashtags começaram a surgir organicamente. Justiça para Dona Helena. Abuso de autoridade BH. Chapéu não é crime. A história ganhava força própria, alimentada pela raiva coletiva contra injustiças que muitos já haviam experimentado ou testemunhado. Bruno Santana, ainda no Café do Moreira, digitava freneticamente em seu notebook. Ele havia ligado para colegas jornalistas, enviado o vídeo para portais de notícia, acionado contatos em movimentos sociais. Sabia que aquele caso tinha potencial para se tornar algo muito maior. E tinha razão. Em menos de 1 hora, o vídeo já estava sendo compartilhado por perfis grandes, influenciadores digitais e até políticos que viram ali uma oportunidade de se posicionar. Dentro da delegacia, a recepcionista Carla Mendes voltou correndo da sala do delegado Antônio Carvalho. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. Ela carregava uma folha impressa nas mãos trêmulas e subia as escadas quase tropeçando nos próprios pés. Chegou à sala onde Dona Helena estava sendo interrogada e bateu na porta com urgência. O sargento Mário ergueu os olhos, irritado com a interrupção. — O que foi agora? Preciso falar com o senhor. — Agora. É urgente. Ele suspirou, levantou-se da cadeira e saiu da sala, fechando a porta atrás de si. Carla segurou o braço dele com força. — Sargento, o senhor precisa ver isso. A mulher que vocês trouxeram, Helena Maria Ferreira. Olhe os dados que acabaram de chegar do sistema. Ela estendeu a folha. O sargento pegou com desdém, como se estivesse perdendo tempo com bobagem. Mas quando seus olhos começaram a percorrer as informações, sua expressão mudou. Primeiro, confusão. Depois, incredulidade. Por fim, pânico absoluto. Isso não pode estar certo. Tem que ser erro do sistema. Não é erro, sargento. Eu confirmei 3 vezes. É ela mesma. As mãos dele começaram a tremer. O papel quase caiu no chão. Ele releu as informações, torcendo para encontrar algum equívoco, algum detalhe que provasse que aquilo era um engano. Mas não havia erro. Cada linha confirmava a verdade devastadora. Helena Maria Ferreira, 72 anos, residente em Mangabeiras, Belo Horizonte, viúva de Joaquim Ferreira, mãe de Eduardo Ferreira, Eduardo Ferreira. O nome ecoou na mente do sargento como um trovão. Ele conhecia aquele nome. Todo policial de Belo Horizonte conhecia. Eduardo Ferreira era o empresário responsável pela maior fornecedora de tecnologia de segurança da cidade. Sistemas de comunicação, equipamentos de rastreamento, softwares de análise criminal, câmeras de alta definição. Tudo que a polícia usava vinha da empresa dele. Mais do que isso, Eduardo havia salvado vidas, investira milhões em equipamentos que permitiram resgates em situações críticas, desativação de ameaças, proteção de agentes em operações perigosas. O sargento Mário sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Chame o comandante, imediatamente. Carla já estava correndo de volta para o telefone. O sargento voltou para a sala, tentando controlar o pânico. Olhou para Dona Helena, que permanecia sentada, calma, com as algemas ainda em seus pulsos. Ela ergueu os olhos e o encarou. Não havia raiva em seu olhar. Apenas uma tristeza profunda e uma decepção que cortava mais fundo que qualquer grito. O cabo Rodrigo percebeu a tensão.
Que foi, sargento? Aconteceu alguma coisa? Cala a boca. A rispidez da resposta pegou Rodrigo de surpresa. Ele ficou em silêncio, mas a inquietação começou a crescer dentro dele. Algo estava errado. Muito errado. 15 minutos depois, a porta da delegacia se abriu com força. O comandante Marcelo Tavares entrou acompanhado de 2 oficiais de alta patente. Ele tinha 58 anos, cabelos grisalhos cortados rente, postura militar impecável e uma presença que silenciava qualquer ambiente. Todos os policiais na recepção se levantaram automaticamente quando ele passou. Conversas cessaram. O ar ficou mais pesado. Comandante Tavares subiu as escadas com passos firmes, o rosto fechado em uma expressão que misturava seriedade e preocupação. Chegou à sala onde Dona Helena estava e abriu a porta sem bater. Entrou, olhou ao redor e seus olhos finalmente pousaram na idosa sentada, algemada, com o chapéu de palha ainda na cabeça. O tempo parou. O comandante respirou fundo, fechou os olhos por um segundo como se precisasse se recompor, e então fez algo que chocou a todos os presentes. Caminhou até Dona Helena, parou diante dela e se ajoelhou. O joelho direito tocou o chão frio de concreto com um som seco que ecoou pela sala silenciosa. O sargento Mário e o cabo Rodrigo ficaram paralisados, sem entender o que estava acontecendo. O comandante, aquele homem que representava a autoridade máxima, estava de joelhos diante de uma mulher que eles haviam tratado como criminosa. Comandante, o que o senhor está fazendo? A voz do comandante saiu baixa, mas carregada de emoção contida. Dona Helena, eu peço perdão em nome da instituição. Isso jamais deveria ter acontecido. Dona Helena olhou para ele com uma mistura de surpresa e compreensão. Ela conhecia aquele homem. Eduardo, seu filho, havia mencionado o nome dele várias vezes. Marcelo Tavares. O comandante que sempre agradecia pelos equipamentos, que reconhecia o quanto a tecnologia fornecida havia salvado vidas, que respeitava profundamente o trabalho de Eduardo. Comandante, por favor, levante-se. Aqui não é lugar para isso. Ele se levantou lentamente, ainda visivelmente emocionado. Então virou-se para os 2 policiais, e a expressão em seu rosto mudou completamente. A gentileza deu lugar à fúria contida. Alguém vai me explicar como é possível que a mãe do homem que equipa toda a nossa polícia esteja algemada nesta delegacia como se fosse uma criminosa? O sargento Mário engoliu seco. Tentou falar, mas as palavras não saíam. O cabo Rodrigo olhou para o chão, incapaz de encarar o comandante. Eu perguntei. A voz trovejou pela sala, ecoou pelos corredores. Outros policiais se aproximaram da porta, curiosos, assustados. Senhor, nós estávamos fazendo uma abordagem de rotina no café do Moreira. Ela estava vestida de forma suspeita e... Suspeita? Suspeita? Vestida de forma suspeita significa o quê, exatamente? Um vestido simples? Um chapéu de palha? Roupas modestas? O sargento tentou continuar, mas o comandante o interrompeu. Vocês algemaram uma senhora de 72 anos que não oferecia resistência, que não havia cometido crime algum, apenas porque julgaram a aparência dela. Vocês violaram todos os protocolos de abordagem, humilharam uma cidadã sem motivo e ainda tiveram a audácia de trazê-la para cá como se fosse uma criminosa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O comandante respirou fundo, tentando controlar a raiva. Então, virou-se para Dona Helena novamente. Tire essas algemas dela. Agora! O sargento Mário obedeceu com mãos trêmulas. Abriu as algemas e elas caíram no chão com um som metálico. Dona Helena massageou os pulsos lentamente, sentindo o alívio da pressão. Marcas vermelhas ficaram na pele onde o metal havia apertado. Dona Helena, a senhora tem todo o direito de processar esta instituição. Todo o direito. E eu não a culparia se o fizesse. Ela olhou para ele com aqueles olhos serenos, cheios de uma sabedoria acumulada ao longo de décadas. Comandante, eu não quero processar ninguém. Eu quero que isso sirva de lição, para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Porque se isso aconteceu comigo, que tenho recursos e voz, imagine com quem não tem nada. As palavras dela cortaram mais fundo
que qualquer acusação formal poderia fazer. O comandante assentiu, sentindo o peso da verdade naquelas frases simples. Do lado de fora da delegacia, já havia começado a se formar uma pequena multidão. Pessoas que viram o vídeo nas redes sociais, ativistas de direitos humanos, jornalistas de vários veículos. Câmeras de TV já estavam sendo montadas, cartazes começavam a aparecer. A pressão social crescia a cada minuto. Dentro da sala, o comandante virou-se para os 2 policiais. Vocês estão suspensos efetivamente a partir deste momento. Haverá uma investigação completa e, dependendo dos resultados, enfrentarão processo administrativo e possivelmente criminal por abuso de autoridade. O cabo Rodrigo empalideceu. O sargento Mário sentiu as pernas fraquejarem. A realidade começou a desabar sobre eles como um peso esmagador. Suas carreiras, suas reputações, suas vidas. Tudo ameaçado por alguns minutos de arrogância e preconceito. Dona Helena levantou-se devagar, ajustou o casaco e colocou a bolsa no ombro. Olhou para os 2 policiais que a haviam humilhado e, por um momento, sentiu algo próximo da pena. Não porque eles não merecessem consequências, mas porque via neles o reflexo de um sistema maior, uma cultura enraizada de julgar as pessoas pela aparência, de confundir a autoridade com poder de humilhar. Comandante, eu gostaria de ir para casa agora. Claro, Dona Helena, eu mesmo a levarei. Eles saíram da sala juntos. Desceram as escadas em silêncio. Quando chegaram à recepção, todos os policiais presentes se levantaram em um respeito automático, mas tardio. Dona Helena passou por eles sem dizer nada, mantendo a postura digna que nunca havia perdido, nem mesmo quando algemada. Ao sair da delegacia, ela foi recebida pelo flash de câmeras e gritos de apoio da pequena multidão que já se formava. Justiça para Dona Helena. Nunca mais. Respeito aos idosos. As vozes se misturavam em um coro de indignação coletiva. Bruno Santana estava ali, câmera em punho. Quando viu Dona Helena saindo acompanhada pelo comandante, soube que tinha mais uma parte importante da história. Continuou, gravando. O comandante Tavares conduziu Dona Helena até uma viatura oficial. Abriu a porta traseira para ela com gentileza, esperou que se acomodasse e entrou ao lado do motorista. Enquanto o carro se afastava da delegacia, ele virou-se para ela. Dona Helena, eu conheci seu filho em várias ocasiões. Eduardo é um homem excepcional. O trabalho dele salvou inúmeras vidas. A tecnologia que ele forneceu nos permitiu realizar operações que seriam impossíveis de outra forma. A gratidão que tenho por ele é imensa. E saber que a mãe dele passou por isso nas mãos dos meus subordinados é algo que vou carregar com muita dor. Ela o olhou com compreensão. Comandante, meu filho não precisa saber disso. Ele já tem tantas preocupações. Com todo respeito, Dona Helena, mas acho que o mundo inteiro já sabe. O vídeo está em todas as redes sociais. Até os noticiários já estão cobrindo. Dona Helena suspirou. Sabia que Eduardo ficaria furioso. Não por ela, mas pela injustiça. Seu filho herdara do pai aquele senso aguçado de justiça, aquela incapacidade de aceitar o errado sem reagir. E ela sabia que quando ele descobrisse, haveria consequências. O carro seguiu pelas ruas de Belo Horizonte em direção ao bairro Mangabeiras. O sol já estava mais alto no céu, iluminando a cidade que continuava seu ritmo normal, alheia ao drama que havia se desenrolado nas últimas horas. Dona Helena olhava pela janela, vendo as pessoas caminhando, vivendo suas vidas, cada uma carregando suas próprias histórias, seus próprios pesos. Quando chegaram à casa dela, uma bela residência com jardim bem cuidado, o comandante desceu e abriu a porta para ela. Dona Helena saiu do carro com a mesma dignidade de sempre. Obrigada, comandante. A senhora não tem o que agradecer. Eu é que peço desculpas novamente. Ela assentiu e caminhou em direção ao portão. O comandante permaneceu ali observando-a entrar em casa, carregando o peso da vergonha institucional que aquela manhã havia criado. Dentro de casa, Dona Helena tirou o chapéu, colocou a bolsa no sofá e foi até a cozinha. Preparou um novo café. Desta vez em paz, sem interrupções.
Mas enquanto bebia o líquido quente e amargo, sabia que aquilo estava longe de terminar. Eduardo Ferreira estava em uma reunião quando seu celular começou a vibrar insistentemente. Ele olhou de relance para a tela, viu várias notificações aparecendo ao mesmo tempo e franziu a testa. Aos 45 anos, Eduardo era um homem de presença marcante. Alto, ombros largos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos castanhos intensos que herdara da mãe. Vestia um terno azul marinho impecável e comandava aquela sala de reuniões com a mesma autoridade natural que aplicava em todos os aspectos de sua vida. A reunião acontecia no 12º andar do edifício corporativo da Ferreira Tech Solutions, empresa que ele havia fundado 15 anos atrás. Ao redor da mesa de vidro, 5 executivos apresentavam relatórios trimestrais, projeções de crescimento e propostas de expansão. Eduardo ouvia atentamente, fazendo perguntas pontuais, anotando observações, mas as vibrações do celular não paravam. Com licença, ele disse, pegando o aparelho. Desbloqueou a tela e viu dezenas de mensagens no WhatsApp. Ligações perdidas, notificações do Twitter, e-mails urgentes. Seu coração acelerou. Algo estava errado. Muito errado. Abriu o aplicativo de mensagens e viu uma sequência alarmante de textos de amigos, colegas e até clientes. Eduardo, você viu o que aconteceu com sua mãe? Cara, isso está em todo lugar. Você está vendo? Que absurdo! A dona Helena não merecia isso. Ele sentiu o sangue gelar. Abriu o Twitter com mãos que já começavam a tremer. A timeline estava inundada. O vídeo estava em todos os lugares. Ele clicou e assistiu. Viu sua mãe, sozinha naquele café simples, sendo abordada de forma agressiva. Viu o policial gritando com ela. Viu a humilhação pública. Viu as algemas sendo colocadas em seus pulsos delicados. Eduardo sentiu uma onda de fúria tão intensa que precisou se segurar na mesa para não perder o controle. Suas mãos fecharam em punhos. A mandíbula travou. Os olhos ficaram vermelhos, não de lágrimas, mas de raiva pura e absoluta. A reunião está encerrada. Saiam. Todos. Mas, senhor, ainda temos... Eu disse que está... Encerrada! A voz dele explodiu pela sala. Os executivos se levantaram às pressas, pegando laptops e pastas, saindo em silêncio. A porta fechou, deixando Eduardo sozinho. Ele assistiu ao vídeo novamente. E mais uma vez. Cada visualização alimentava a fúria crescente dentro dele. Pegou o celular e discou o número da mãe. Chamou 3 vezes. Ninguém atendeu. Discou novamente. Nada. O pânico começou a se misturar com a raiva. Onde ela estava? Estaria bem? Estaria machucada? Ligou para a casa dela através do telefone fixo. Tocou várias vezes até que finalmente uma voz atendeu. Alô? Mãe? Mãe, você está bem? O que aconteceu? Eduardo, meu filho, estou bem. Apenas cansada. Como assim cansada? Eu vi o vídeo. Eu vi tudo. Aqueles desgraçados te algemaram, te trataram como criminosa. Eduardo, por favor, não se altere. Já passou. Estou em casa. Estou bem. Não passou nada. Isso não vai ficar assim. Eu vou processar aqueles policiais. Vou processar a delegacia inteira. Vou fazer com que eles paguem por cada segundo de humilhação que te causaram. Meu filho, escute. Eu sei que você está bravo. Eu entendo. Mas vingança não vai resolver nada. Não é vingança, mãe. É justiça. Do outro lado da linha, Dona Helena suspirou. Conhecia o filho bem demais. Sabia que quando Eduardo decidia algo, nada no mundo o fazia mudar de ideia. Ele herdara aquela determinação feroz do pai, aquela incapacidade de aceitar injustiças sem reagir. Eduardo, prometa que não vai fazer nada precipitado. Eu prometo que vou fazer tudo dentro da lei. Mas vou fazer, mãe. Isso não pode ficar impune. Ele desligou, respirando pesadamente. Caminhou até a janela do escritório e olhou para a cidade lá embaixo. Belo Horizonte se estendia diante dele, movimentada, cheia de vida. Em algum lugar ali, policiais achavam que podiam humilhar pessoas, inocentes sem consequências. Achavam que autoridade significava poder ilimitado.
Estavam prestes a descobrir que estavam muito enganados. Eduardo pegou o telefone novamente e ligou para seu advogado pessoal, Dr. Henrique Moreira, um dos criminalistas mais respeitados de Minas Gerais. Henrique, preciso de você no meu escritório. Agora. Eduardo, estou em audiência. Pode esperar até... Não pode esperar. É sobre minha mãe. Você viu o vídeo? Houve uma pausa do outro lado. Vi. Metade do país já viu. Vou cancelar a audiência. Chego aí em 20 minutos. Enquanto esperava, Eduardo começou a fazer ligações. Primeiro para o secretário de Segurança Pública, do Estado, com quem tinha contato direto devido às parcerias comerciais. Depois para jornalistas investigativos que conhecia. Em seguida para organizações de direitos humanos. Ele estava montando uma estratégia, mobilizando recursos, preparando o terreno para uma resposta que seria impossível de ignorar. 23 minutos depois, Dr. Henrique Moreira entrou no escritório. Ele tinha 60 anos, cabelos completamente brancos, óculos de armação dourada e uma reputação impecável construída ao longo de 3 décadas de carreira. Carregava uma pasta de couro e uma expressão séria. Eduardo viu o vídeo completo. Isso é abuso de autoridade flagrante. Temos um caso sólido. Quero mais que um caso sólido, Henrique. Quero que eles paguem. Todos eles. Os policiais, os superiores que permitiram essa cultura, o sistema que acha que pode julgar pessoas pela aparência. Vamos devagar. Primeiro, precisamos ouvir a versão da sua mãe. Depois, reunir todas as evidências. O vídeo já é uma prova poderosa, mas precisamos de mais. Testemunhas, documentação da delegacia, histórico desses policiais. Eu quero ação criminal contra eles. Quero que percam os cargos. Quero que entendam que não podem fazer isso com ninguém, nunca mais. Henrique assentiu, fazendo anotações. Vamos processar por abuso de autoridade, constrangimento ilegal, prisão, ilegal e danos morais. Isso pode resultar em pena de detenção para os envolvidos e indenização substancial para sua mãe. Minha mãe não quer dinheiro. Ela deixou isso claro. Ela quer que isso sirva de exemplo. Então vamos propor algo diferente. Em vez de indenização financeira, podemos exigir que o caso seja usado como base para a reforma nos protocolos policiais. Treinamento obrigatório sobre abordagem respeitosa. Cursos sobre preconceito inconsciente. Supervisão mais rigorosa. Eduardo considerou. Fazia sentido. Era mais alinhado com o que sua mãe queria. Não era sobre dinheiro. Era sobre mudança real. Faça isso, mas quero os policiais responsabilizados também, pessoalmente. Serão, garanto. Enquanto os dois conversavam, a repercussão do caso continuava crescendo exponencialmente. O vídeo já tinha mais de 2 milhões de visualizações. Programas de TV começavam a comentar. Políticos se pronunciavam. Movimentos sociais organizavam protestos. A hashtag Justiça para Dona Helena era trending topic nacional. Na delegacia do centro, o clima era de funeral. Os policiais caminhavam pelos corredores em silêncio, evitando contato visual uns com os outros. O sargento Mário e o cabo Rodrigo estavam em uma sala separada, aguardando o início do processo administrativo. Nenhum dos dois havia comido desde a manhã. Nenhum dos dois conseguia processar completamente o que havia acontecido. O comandante Marcelo Tavares estava em sua sala ao telefone com o secretário de Segurança Pública, tentando controlar os danos institucionais. Mas a cada minuto que passava, ficava mais claro que aquilo estava fora de controle. Secretário, entendo a gravidade. Já suspendi os policiais envolvidos e iniciei investigação interna. Mas preciso de apoio da secretaria. Isso vai além de uma simples correição. Do outro lado da linha, o secretário Roberto Andrade, um político experiente de 62 anos, respondia com voz tensa. Comandante, você tem ideia do estrago que isso está causando? A imprensa está em cima. A oposição está usando isso como munição. E o pior, o filho dela é Eduardo Ferreira. O Eduardo Ferreira. Metade dos nossos equipamentos vem da empresa dele. Eu sei quem ele é, secretário, e sei que isso vai ter consequências enormes. Consequências? Isso vai ser um desastre. Prepare-se porque vai haver CPI, investigação do Ministério Público, auditoria completa.
E se não mostrarmos punição exemplar, vamos perder toda a credibilidade. Entendo, senhor. E tem mais. Recebi ligação do próprio Eduardo Ferreira há 1 hora. Ele está furioso. Falou em cancelar todos os contratos com o governo se não houver justiça completa. O comandante fechou os olhos. Aquilo era pior do que imaginava. Se Eduardo cancelasse os contratos, a polícia ficaria sem sistemas críticos. Operações seriam comprometidas. Vidas poderiam ser perdidas. O que o senhor quer que eu faça? Afaste os policiais envolvidos imediatamente. Não é suspensão, é afastamento total. E prepare um relatório completo para o Ministério Público. Vamos ser transparentes ao extremo. É a única chance de minimizar os danos. Sim, senhor. O comandante desligou e afundou na cadeira. Sua carreira de 30 anos estava sendo testada como nunca antes. E a pior parte era que ele sabia que os policiais sob seu comando haviam agido errado. Completamente errado. Enquanto isso, na casa de Dona Helena, ela estava sentada na varanda, tomando chá de camomila e olhando para o jardim. As hortênsias que plantara anos atrás estavam floridas em tons de azul e rosa. O dia estava bonito, com uma brisa suave que movia as folhas das árvores. Parecia um dia comum, mas não era. Ela pensava em tudo o que havia acontecido. Na humilhação, na forma como foi tratada, nos olhares das pessoas no café. Mas também pensava em todas as outras pessoas que passavam por situações semelhantes todos os dias, sem que ninguém filmasse, sem que ninguém se importasse. Quantas vezes isso acontecia silenciosamente? Quantas vidas eram marcadas por essas pequenas violências institucionalizadas? O portão se abriu. Eduardo entrou apressado, atravessou o jardim em passos largos e subiu os degraus da varanda. Quando viu a mãe ali, sentada tranquilamente, algo dentro dele se quebrou. Ajoelhou-se ao lado dela e a abraçou com força. Mãe, eu sinto muito por não estar lá. Eduardo, meu filho, você não tem culpa de nada, mas eu deveria ter estado lá, deveria ter te protegido. Ela afastou-se, um pouco para olhar nos olhos dele. Você não pode me proteger de tudo. E eu não preciso de proteção. Eu preciso que esse tipo de coisa pare de acontecer. Com qualquer pessoa. Vai parar, mãe. Eu prometo que vai parar. Ele contou sobre as medidas que estava tomando, sobre o processo judicial, sobre as conversas com autoridades. Dona Helena ouvia em silêncio, vendo a determinação feroz nos olhos do filho. Era igual ao pai. Joaquim teria reagido exatamente da mesma forma. Eduardo, eu não quero vingança. Quero mudança. Eu sei, mãe. E é exatamente isso que vamos conseguir. Mas, para ter mudança real, precisa haver consequências reais. Senão, nada muda. Ela assentiu. Sabia que ele estava certo. Consequências eram necessárias. Não por crueldade, mas por justiça. Por todas as outras pessoas que não tinham voz. Naquela noite, a história foi manchete em todos os principais jornais. Os programas de televisão abriram com o caso. Especialistas debatiam sobre abuso de autoridade, preconceito institucional, necessidade de reforma policial. A sociedade estava acordando para uma realidade que muitos preferiam ignorar. Na casa de Eduardo, ele trabalhava até tarde, respondendo e-mails, coordenando estratégias, planejando os próximos passos. Sua esposa, Júlia, entrou no escritório com uma xícara de café. Você precisa descansar, amor. Não consigo. Toda vez que fecho os olhos, vejo aquelas algemas nos pulsos da minha mãe. Júlia sentou-se ao lado dele, pegou sua mão. Ela está bem. Ela é forte. Mais forte que todos nós juntos. Eu sei. Mas isso não diminui a raiva que sinto. Use essa raiva para fazer algo produtivo. Você já está fazendo, mas não se consuma por ela. Eduardo olhou para a esposa. Júlia sempre tinha aquela capacidade de trazer clareza nos momentos mais turbulentos. Ele respirou fundo. Você está certa, vou dormir. Amanhã tem muito trabalho pela frente. Eles foram para o quarto, mas Eduardo demorou horas para conseguir adormecer. Sua mente não parava de trabalhar,
planejando, estrategizando, buscando formas de garantir que aquilo resultasse em mudança real. No dia seguinte, a Promotoria Pública anunciou que abriria investigação oficial sobre o caso. O Ministério Público também se manifestou. A Ordem dos Advogados do Brasil emitiu nota de repúdio. A pressão sobre a instituição policial era imensa. O sargento Mário e o cabo Rodrigo foram formalmente indiciados por abuso de autoridade. Suas carreiras estavam arruinadas, suas famílias enfrentavam o estigma social. Mas mais que isso, eles estavam começando a entender verdadeiramente o que haviam feito. Em uma cela de detenção provisória, o sargento Mário sentou-se no chão frio e deixou as lágrimas correrem. Pela primeira vez em muitos anos, ele se viu realmente sem as máscaras da autoridade e do poder, e não gostou do que viu. 3 semanas haviam se passado desde aquela manhã no café do Moreira. O caso de Dona Helena havia se transformado em um divisor de águas na discussão sobre abuso de autoridade no Brasil. O que começou como um vídeo viral tornou-se um movimento nacional por reformas no sistema de segurança pública. Eduardo Ferreira estava em uma sala de reuniões no Fórum da Justiça, cercado por advogados, representantes do Ministério Público e membros de organizações de direitos humanos. A mesa estava coberta de documentos, relatórios e propostas. Nos últimos dias, ele havia se dedicado integralmente a transformar a indignação em ação concreta. Dr. Henrique Moreira conduzia a reunião com a precisão de quem havia passado décadas em tribunais. Senhores, temos aqui um caso emblemático que pode servir de precedente para mudanças estruturais. O vídeo é prova irrefutável. Temos também depoimentos de testemunhas presenciais, análise psicológica da vítima atestando trauma emocional e, mais importante, conseguimos acesso aos registros internos da delegacia, que mostram um padrão de abordagens similares nos últimos 5 anos. Uma das representantes do Ministério Público, doutora Patrícia Lemos, uma mulher negra de 40 anos com expressão séria, folheou os documentos. Isso é ainda mais grave do que imaginávamos. Os dados mostram que 63% das abordagens consideradas excessivas foram direcionadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social ou aparente. Idosos, pessoas em situação de rua, trabalhadores braçais. Há um padrão claro de discriminação baseada em aparência. Eduardo fechou os punhos. Cada número, cada estatística representava uma pessoa humilhada, uma dignidade ferida. Sua mãe não havia sido a primeira, mas se dependesse dele, seria a última. O que podemos fazer concretamente para mudar isso? Dr. Henrique respondeu. Estamos propondo um acordo judicial. Os policiais envolvidos serão afastados permanentemente e responderão criminalmente por abuso de autoridade. Além disso, a instituição policial se comprometerá a implementar um programa abrangente de reeducação e reforma. Eduardo balançou a cabeça. Não é suficiente. Afastar 2 policiais não muda a cultura que permitiu isso. Precisamos de algo maior. Doutora Patrícia concordou. Exatamente. Por isso estamos propondo a criação de um programa piloto chamado Protocolo Helena. Será um conjunto de diretrizes obrigatórias para todas as abordagens policiais no Estado, com foco em respeito, dignidade e presunção de inocência real, não apenas teórica. Eduardo se inclinou para a frente interessado. Continue. O programa incluirá treinamento trimestral obrigatório sobre viés inconsciente, técnicas de abordagem não violenta, comunicação respeitosa e consequências legais para a discriminação. Além disso, toda a abordagem policial será gravada por câmeras corporais, sem exceção. As gravações ficarão disponíveis para a auditoria pública. Haverá resistência, comentou um dos advogados presentes. Com certeza haverá, respondeu Eduardo. Mas não me importo. Isso precisa acontecer. Enquanto a reunião continuava do outro lado da cidade, no Café do Moreira, algo estava mudando também. O estabelecimento, que antes era apenas mais um café comum, havia se tornado um símbolo. Pessoas vinham de toda a cidade para conhecer o lugar onde tudo aconteceu. O dono, Sr. Antônio Moreira,
um homem de 58 anos que tocava o café há mais de 2 décadas, mal conseguia processar a transformação. Ele havia colocado uma pequena placa discreta perto da mesa onde Dona Helena estava naquele dia. As palavras eram simples, mas poderosas. Dignidade não se julga pela aparência. Respeito é direito de todos. Naquela tarde, Dona Helena decidiu voltar ao café, não porque precisasse provar algo, mas porque se recusava a permitir que aquela experiência roubasse dela um dos poucos prazeres simples que ainda tinha. Eduardo ofereceu acompanhá-la, mas ela recusou gentilmente. Aquilo era algo que precisava fazer sozinha. Quando entrou no café do Moreira, usando o mesmo vestido simples e o mesmo chapéu de palha, o ambiente inteiro parou. Todas as conversas cessaram. Todas as pessoas se viraram. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Então, uma pessoa começou a bater palmas, outra se juntou, e outra. Em segundos, todo o café estava de pé aplaudindo. Dona Helena sentiu os olhos marejarem, mas manteve a compostura. Acenou com a cabeça, agradecendo, e caminhou até a mesma mesa onde tudo havia começado. Sentou-se com cuidado, colocou a bolsa ao lado. Senhor Antônio veio pessoalmente trazer seu pedido. Dona Helena, é uma honra tê-la de volta. O café é por conta da casa, sempre será. Muito gentil, senhor Antônio, mas prefiro pagar. Quero que tudo seja exatamente como era antes. Ele sorriu, compreendendo. Trouxe o café com leite e o pão de queijo. Desta vez ela pode beber em paz, saboreando cada gole, observando as pessoas, sentindo-se parte do mundo novamente. Em uma mesa próxima, Bruno Santana, o jornalista que havia gravado o vídeo original, observava a cena. Ele não estava ali por acaso. Nas últimas semanas, havia se dedicado a investigar casos similares, transformando aquele episódio em uma série de reportagens sobre abuso de autoridade. Seu trabalho estava gerando debates importantes, abrindo espaço para conversas que antes eram varridas para debaixo do tapete. Ele se aproximou de Dona Helena com respeito. Dona Helena, meu nome é Bruno Santana. Fui eu quem gravou o vídeo naquele dia. Ela olhou para ele com aqueles olhos serenos. Eu sei quem você é. Li suas reportagens. São importantes. Obrigado. Eu queria pedir desculpas se, de alguma forma, a exposição causou desconforto. Não causou. Você fez o que era certo. Às vezes, a verdade precisa ser vista para ser acreditada. Bruno sorriu, aliviado. Posso lhe fazer uma pergunta? Por que decidiu voltar aqui? Porque não posso permitir que aqueles minutos de humilhação roubem de mim algo que amo. Este café faz parte da minha rotina, da minha vida. Se eu deixar de vir, estarei dando a eles um poder que não merecem ter. A resposta era simples, mas profunda. Bruno fez anotações mentais, sabendo que aquelas palavras mereciam ser compartilhadas. Enquanto isso, em uma sala de terapia no centro de Belo Horizonte, o sargento Mário Esteves estava sentado em uma poltrona desconfortável diante de uma psicóloga chamada doutora Simone Cardoso. Era parte do acordo judicial. Para ter qualquer chance de redenção, ele precisaria passar por terapia obrigatória, confrontar seus preconceitos, entender as raízes de seu comportamento. Sargento Mário, me conte sobre aquele dia. Ele suspirou pesadamente. Havia contado aquela história tantas vezes nas últimas semanas que as palavras já saíam automáticas. Eu vi uma mulher vestida de forma simples. Julguei que ela estava fora do lugar. Agi com base nesse julgamento. E por que achou que ela estava fora do lugar? Porque ela não parecia pertencer àquele ambiente. O que significa pertencer? A pergunta o deixou sem resposta. Pela primeira vez, ele realmente parou para pensar no que aquelas palavras significavam. Quem decide quem pertence onde? Com base em quê? Roupa? Aparência? Classe social? Eu não sei, ele admitiu, e pela primeira vez havia honestidade genuína em sua voz. Esse é o primeiro passo, sargento. Reconhecer que você não sabe, porque ninguém tem o direito de decidir isso por outra pessoa. Nas semanas seguintes, ele começou a entender coisas que nunca havia questionado. Os vieses inconscientes que carregava, as suposições automáticas,
a forma como havia sido treinado a ver o mundo dividido entre nós e eles. Era um processo doloroso, como arrancar cascas de uma ferida antiga, mas necessário. O cabo Rodrigo passava por processo similar. Mais jovem, ele tinha mais dificuldade em aceitar a responsabilidade. Ainda tentava se justificar, culpar o sistema, dizer que estava apenas seguindo ordens. Mas lentamente, através das sessões de terapia e dos depoimentos que era obrigado a ler de outras vítimas de abuso policial, algo começou a mudar dentro dele também. Enquanto isso, o protocolo Helena começava a tomar forma. Foram meses de discussões, ajustes, resistências e avanços. Policiais mais antigos se opunham, alegando que as novas regras dificultariam o trabalho. Mas uma nova geração de oficiais via ali uma oportunidade de reconstruir a relação entre polícia e sociedade. O comandante Marcelo Tavares tornou-se um dos maiores defensores do programa. Ele sabia que sua própria carreira estava manchada pelo que aconteceu sob seu comando. Mas talvez, apenas talvez, pudesse usar o tempo que lhe restava para garantir que mudanças reais acontecessem. Em uma coletiva de imprensa no Palácio do Governo, o secretário de Segurança Pública, Roberto Andrade, anunciou oficialmente a implementação do Protocolo Helena. A partir de hoje, todas as unidades policiais do Estado estarão sujeitas a novas diretrizes de abordagem. Câmeras corporais serão obrigatórias. Treinamentos acontecerão trimestralmente. E, mais importante, criaremos um canal independente de denúncias de abuso, gerido por organizações da sociedade civil, não pela própria polícia. Eduardo estava na plateia, ao lado de sua mãe. Quando o nome dela foi mencionado, algumas câmeras se voltaram para eles. Dona Helena manteve a postura discreta de sempre, mas Eduardo podia ver o orgulho discreto em seus olhos. Não orgulho pessoal, mas orgulho de ver que algo bom estava nascendo de algo tão doloroso. Após a coletiva, vários repórteres cercaram Eduardo. Senhor Ferreira, como se sente ao ver essas mudanças acontecendo? Sinto que é apenas o começo. Um protocolo não muda a cultura da noite para o dia, mas é um passo importante. E vamos continuar vigilantes para garantir que seja implementado de verdade, não apenas no papel. Sua mãe já se pronunciou sobre o acordo? Minha mãe nunca quis holofotes. Ela quis mudança. E mudança está acontecendo. Isso basta para ela. Naquela noite, na casa de Dona Helena, a família se reuniu. Eduardo, sua esposa Júlia, seus 2 filhos adolescentes e a própria Dona Helena. A mesa estava posta para jantar com comida caseira feita pela própria matriarca. Ela insistira em cozinhar, dizendo que precisava da normalidade, da rotina, das coisas que faziam dela quem sempre foi. Durante o jantar, Miguel, o neto mais velho de 15 anos, perguntou: Vó, você não ficou com raiva daqueles policiais? Dona Helena mastigou devagar antes de responder. Fiquei, meu anjo, fiquei muito. Mas raiva é como veneno. Se você guarda por muito tempo, te destrói por dentro. Então decidi transformar essa raiva em algo produtivo. Mas eles te machucaram, insistiu a neta mais nova, Laura, de 12 anos. Sim, machucaram. Mas sabe o que machucaria mais? Se eu deixasse aquilo me transformar em alguém amarga, cheia de ódio. Ou se eu não fizesse nada para evitar que aconteça com outras pessoas. Eduardo olhou para a mãe com admiração renovada. Ela era a pessoa mais forte que conhecia. Não pela força física, mas pela força de caráter, pela capacidade de atravessar tempestades e sair do outro lado ainda inteira, ainda compassiva, ainda humana. Mãe, obrigado. Pelo quê? Filho? Por me ensinar o que realmente significa ser forte. Ela sorriu e apertou a mão dele. Você aprendeu com seu pai. Ele era assim, firme quando precisava ser, mas nunca cruel. Justo, mas compassivo. A conversa continuou pela noite, leve, reconfortante. E pela primeira vez em semanas, todos ali puderam respirar com um pouco mais de tranquilidade, sabendo que algo estava mudando, lentamente, mas mudando. 2 meses depois, o primeiro grupo de policiais completou o treinamento do Protocolo Helena.
A formatura aconteceu no auditório da Academia de Polícia. Dona Helena foi convidada para falar. Ela hesitou por dias, mas Eduardo a convenceu de que sua voz era importante. Quando subiu ao palco, diante de 300 policiais uniformizados, ela sentiu o peso dos olhares. Alguns eram de respeito, outros de curiosidade, alguns talvez de ressentimento. Mas ela respirou fundo e começou a falar. Senhores e senhoras policiais, estou aqui hoje não para julgá-los, mas para compartilhar uma experiência. Naquele dia no café, não fui tratada como cidadã. Fui tratada como suspeita, não porque fiz algo errado, mas porque alguém decidiu, baseado em minha aparência, que eu não merecia respeito. O auditório estava em silêncio absoluto. Sei que o trabalho de vocês é difícil. Sei que enfrentam perigos que a maioria de nós nunca enfrentará. Mas isso não justifica julgar as pessoas antes de conhecê-las. Não justifica humilhar. Não justifica esquecer que cada pessoa que abordam é alguém, é filho de alguém, pai de alguém, tem história, tem dignidade. Alguns policiais olhavam para baixo, desconfortáveis. Outros mantinham os olhos fixos nela. O que peço de vocês não é perfeição. É consciência. É parar por um segundo antes de agir e perguntar: estou tratando esta pessoa como gostaria que tratassem minha mãe, meu filho, a mim mesmo? Se a resposta for não, então algo está errado. Quando terminou de falar, houve um silêncio breve. Então, lentamente, aplausos começaram. Não todos, mas muitos. E naqueles aplausos havia reconhecimento, havia aceitação, havia promessa de tentar ser melhor. Dona Helena desceu do palco e voltou para seu lugar ao lado de Eduardo. Ele segurou sua mão, orgulhoso. Você foi incrível, mãe. Apenas falei a verdade. É o que sempre fiz. 6 meses haviam se passado desde aquela manhã que mudou tudo. O outono chegara a Belo Horizonte trazendo temperaturas mais amenas e um céu de um azul profundo que emoldurava a cidade como uma pintura. As árvores do bairro Savassi começavam a perder suas folhas, criando tapetes dourados nas calçadas. E no café do Moreira, a vida continuava, mas transformada. Dona Helena mantinha seu ritual de sábado. Todas as semanas, no mesmo horário, vestindo roupas simples e seu chapéu de palha, ela entrava naquele café que havia se tornado mais que um lugar para tomar café. Era um símbolo, um lembrete vivo de que dignidade não se negocia e respeito não se julga pela aparência. Naquela manhã específica, porém, algo diferente estava acontecendo. O senhor Antônio Moreira havia organizado um pequeno evento, nada grandioso, nada que chamasse atenção demais. Apenas um momento de celebração discreta pelo que aquele lugar havia se tornado. Um espaço onde todos eram bem-vindos, independentemente de como se vestiam, de onde vinham ou quanto dinheiro tinham no bolso. Quando Dona Helena entrou, encontrou o café decorado de forma singela. Algumas flores nas mesas, um bolo caseiro no balcão e rostos conhecidos que haviam se tornado parte de sua nova rotina. Bruno Santana estava lá, agora um amigo que a visitava regularmente para conversas que iam muito além de jornalismo. O casal de idosos que presenciara tudo estava ali também, assim como a moça de cabelos cacheados que chorou naquele dia. Dona Helena, estes meses nos ensinaram muito, começou o Sr. Antônio. Este café existe há 23 anos, serviu milhares de cafés, recebeu milhares de pessoas, mas nunca teve um propósito tão claro quanto agora. Ser um lugar onde todos são iguais, onde respeito é a moeda mais valiosa. Ela sorriu, tocada pela simplicidade sincera daquelas palavras. Sentou-se em sua mesa habitual e, dessa vez, seu café veio acompanhado de um pequeno cartão. Ela abriu e leu as palavras escritas à mão por dezenas de clientes regulares. Mensagens de gratidão, de apoio, de reconhecimento. Cada uma contando como a história dela havia tocado suas vidas, despertado consciências, mudado perspectivas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na Academia de Polícia, uma cerimônia importante estava acontecendo. 450 policiais estavam se formando no programa completo do Protocolo Helena. 6 meses de treinamento intensivo, não apenas sobre técnicas de abordagem, mas sobre empatia,
humanidade e o verdadeiro significado de servir e proteger. O comandante Marcelo Tavares subia ao palco para fazer o discurso de formatura. Aos 60 anos, ele sabia que aquela seria uma de suas últimas contribuições significativas antes da aposentadoria. Mas que contribuição estava sendo? Senhores e senhoras policiais, hoje vocês não estão apenas recebendo um certificado, estão fazendo um compromisso. Um compromisso de lembrar que por trás de cada abordagem há um ser humano com história, com família, com dignidade. O protocolo Helena não é apenas um conjunto de regras, é uma mudança de mentalidade, é escolher ver a pessoa antes de julgar a aparência. Ele fez uma pausa, olhando para a plateia. Sei que alguns de vocês ainda resistem, acham que essas diretrizes atrapalham o trabalho. Mas eu lhes digo, baseado em 3 décadas de carreira, respeito, não, atrapalha a eficiência. Humanidade não compromete segurança. Na verdade, quando a população confia na polícia, quando vê em nós aliados e não ameaças, nosso trabalho fica mais fácil, não mais difícil. Os aplausos foram genuínos. Não todos aplaudiam com entusiasmo, é verdade. Mudança cultural leva tempo, e haveria resistência ainda por anos. Mas algo estava se movendo na direção certa. Entre os formandos estava uma jovem policial de 26 anos chamada Luísa Almeida. Ela havia entrado para a academia logo após o caso de Dona Helena tornar-se público. Para ela, o protocolo Helena não era uma imposição. Era a razão pela qual havia escolhido aquela carreira. Queria ser parte da solução, não do problema. Enquanto recebia seu certificado, Luísa pensava em sua avó, uma senhora de 78 anos que trabalhara a vida inteira como empregada doméstica. Quantas vezes sua avó havia sido tratada com desprezo por causa da roupa simples que usava? Quantas vezes fora julgada antes mesmo de abrir a boca? Luísa havia crescido vendo aquilo e agora tinha a chance de garantir que outras avós, outras mães, outros seres humanos não passassem pelo mesmo. Naquela tarde, algo extraordinário estava programado para acontecer. Eduardo Ferreira havia organizado um encontro. Um encontro que muitos achavam impossível, talvez até imprudente. Mas Dona Helena havia insistido, dizia que não podia haver verdadeira transformação sem perdão, e não podia haver perdão sem confronto honesto. Na sala de reuniões da Ferreira Tech Solutions, 2 cadeiras estavam posicionadas frente a frente. Dona Helena chegou primeiro, acompanhada de Eduardo e da psicóloga doutora Simone Cardoso, que facilitaria o encontro. Minutos depois, a porta se abriu. O ex-sargento Mário Esteves entrou lentamente. Ele havia emagrecido, tinha olheiras profundas e uma expressão que carregava o peso de meses de terapia, autorreflexão e vergonha. Não usava mais uniforme. Havia sido afastado permanentemente da corporação. Trabalhava agora como auxiliar em uma ONG que atendia pessoas em situação de vulnerabilidade, parte de seu processo de reabilitação. Quando seus olhos encontraram os de Dona Helena, ele parou. Por um momento pareceu que fugiria, mas ela fez um gesto gentil indicando a cadeira à sua frente. Ele se sentou, incapaz de olhar diretamente para ela. Doutora Simone começou. Estamos aqui porque Dona Helena acredita em restauração, não apenas em punição. Sargento Mário, a senhora está disposta a ouvi-lo, mas precisa que seja honesto, completamente honesto. Ele respirou fundo e quando finalmente falou, sua voz estava trêmula. Dona Helena, eu passei 6 meses tentando entender por que fiz o que fiz. A princípio, tentei me justificar. Disse que estava seguindo o protocolo, que tinha experiência, que sabia identificar suspeitos. Mas tudo isso era mentira. A verdade é que eu a julguei. Julguei porque a senhora estava vestida de forma simples. Julguei porque estava sozinha. Julguei porque em algum momento da minha vida aprendi a separar as pessoas em categorias. E coloquei a senhora na categoria errada. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Não tenho desculpa. Não tenho justificativa. Fui cruel com alguém que não merecia crueldade. Tirei sua liberdade, sua dignidade, a tratei como menos que humana. E a pior parte é que nem foi a primeira vez.
Quantas outras pessoas eu tratei assim ao longo dos anos? Quantas humilhações causadas por meu preconceito disfarçado de autoridade? Dona Helena o ouvia em silêncio. Eduardo, ao lado dela, tinha os punhos cerrados, mas respeitava o processo. Eu não espero perdão. Não mereço. Mas quero que saiba que todos os dias acordo com o peso do que fiz. E todos os dias tento ser minimamente melhor que o homem que a abordou naquele café. Trabalho com pessoas que antes eu julgaria e desviaria o olhar. Ouço histórias de quem sofreu nas mãos de gente como eu. E dói. Dói, porque sei que fui aquela pessoa. E a única forma de viver com isso é tentar, de alguma maneira, consertar o que quebrei. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Helena olhou para aquele homem destruído à sua frente. Via sinceridade. Via arrependimento genuíno. Via alguém que havia tocado o fundo e estava tentando subir. Sargento Mário, ela começou com voz suave, o que o senhor fez foi errado. Muito errado. E deixou. Marcas que não desaparecerão facilmente. Mas vejo em seus olhos algo que não vi naquele dia. Vejo humanidade. Vejo reconhecimento de erro. E isso já é um começo. Ela fez uma pausa. Não posso dizer que perdoo completamente. Perdão é um processo, não um evento. Mas posso dizer que vejo sua dor. E acredito que pessoas podem mudar. Acredito que o senhor está tentando. E isso conta. Ele soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Eduardo observava atônito a generosidade de sua mãe. Mesmo após tudo, ela ainda conseguia encontrar compaixão. Mário ergueu os olhos, vermelho de tanto chorar. Obrigado, obrigado por me receber. Obrigado por me ouvir. E obrigado por acreditar que posso ser melhor. Quando ele saiu da sala, Dona Helena permaneceu sentada, respirando profundamente. Eduardo se aproximou. Mãe, como consegue? Como consigo o quê, filho? Ter tanta força, tanta capacidade de perdoar? Ela olhou para ele com aqueles olhos sábios. Não é força, Eduardo. É cansaço. Estou cansada de carregar raiva. Estou cansada de ver o mundo dividido entre bons e maus. A verdade é que todos somos capazes de bondade e maldade. E a única forma de quebrar esse ciclo é escolher, todos os dias, ver a humanidade nas pessoas, mesmo nas que nos machucaram. Aquela noite, toda a família se reuniu novamente na casa de Dona Helena. Júlia preparara um jantar especial. Miguel e Laura haviam feito cartazes desenhados à mão, celebrando a avó. Havia risos, havia histórias, havia aquela sensação reconfortante de lar. Durante a sobremesa, Miguel perguntou: Vó, se pudesse voltar no tempo e evitar que tudo isso acontecesse, você voltaria? Dona Helena pensou cuidadosamente antes de responder. É uma pergunta difícil, meu anjo. A parte de mim que sentiu dor, humilhação e medo gostaria que nada daquilo tivesse acontecido. Mas a parte de mim que vê as mudanças que vieram depois, que vê policiais sendo treinados diferente, que vê pessoas discutindo respeito e dignidade, que vê um homem tentando se transformar, essa parte acha que talvez, apenas talvez, tudo aconteceu por uma razão. Você acha que as coisas vão mudar de verdade? Perguntou Laura. Já mudaram, querida. Não completamente, não perfeitamente. Ainda vai haver injustiças, ainda vai haver preconceito. Mas agora, há consciência, há conversa, há pessoas tentando ser melhores, e isso já é muito. Semanas depois, Dona Helena foi convidada para falar em um evento nacional sobre reforma policial em Brasília. Ela hesitou, como sempre hesitava diante de holofotes. Mas Eduardo a convenceu de que sua voz tinha peso, tinha poder. No auditório lotado com autoridades de todo o país, ela subiu ao palco com seu vestido simples e seu chapéu de palha. Símbolos que agora tinham significado muito além da roupa. Meu nome é Helena Maria Ferreira. Sou mãe, avó, viúva e cidadã. Não sou ativista, não sou política, não sou especialista. Sou apenas alguém que passou por uma injustiça e decidiu que aquilo não podia ser em vão. O auditório estava em silêncio absoluto. O que aprendi nestes meses é que mudança real não vem de raiva, vem de persistência.
Não vem de vingança, vem de educação. Não vem de punir os errados, vem de ensinar o certo. O protocolo. Helena não é sobre mim. É sobre todos nós. É sobre criar uma sociedade onde ninguém seja julgado pela aparência. Onde autoridade signifique proteção, não ameaça. Onde cada pessoa seja tratada com a dignidade básica que todo ser humano merece. Os aplausos ecoaram pelo auditório. Pessoas se levantaram. E naquele momento, Dona Helena soube que sua história, por mais dolorosa que tenha sido, havia plantado sementes que continuariam crescendo, muito depois dela. Quando voltou para Belo Horizonte, uma surpresa a esperava. O Café do Moreira havia sido reformado, não de forma grandiosa, mas com carinho. Novas mesas, novas cadeiras, mas mantendo a essência simples e acolhedora que sempre teve. E na parede principal, uma frase estava gravada em letras discretas, mas permanentes. A autoridade não é aparência, nem grito, é caráter. Dona Helena leu aquelas palavras e sorriu. Eram as mesmas palavras que haviam sido pintadas meses atrás, mas agora estavam gravadas em madeira nobre, permanentes, um lembrete eterno. No sábado seguinte, ela voltou ao café como sempre fazia. Pediu seu café com leite e pão de queijo. Sentou-se à sua mesa, observou o movimento e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz completa. Não porque tudo estava perfeito, não porque não havia mais problemas no mundo, mas porque havia feito sua parte. Havia transformado dor em propósito. Havia usado sua voz para amplificar as vozes de quem não tinha. Bruno Santana, que se tornara um amigo próximo, sentou-se com ela. Dona Helena. O que vem depois? Ela tomou um gole do café, pensativa. Depois eu continuo vivendo, continuo vindo aqui aos sábados, continuo sendo avó, continuo sendo eu mesma. As mudanças grandes já começaram. Agora é deixar que se consolidem, é vigiar. É lembrar as pessoas do que conquistamos, mas sem esquecer de viver. Ele sorriu. A senhora é incrível. Não sou. Sou apenas uma mulher que se recusou a ser invisível. Meses se transformaram em anos. O protocolo Helena foi adotado em outros estados, virou referência nacional e depois internacional. Histórias de transformação começaram a surgir. Policiais que mudaram completamente a forma de trabalhar. Comunidades que passaram a confiar mais nas forças de segurança. Vidas que foram poupadas de humilhações desnecessárias. O ex-sargento Mário continuou seu trabalho na ONG. Nunca mais vestiu uniforme policial, mas encontrou propósito em ajudar exatamente as pessoas que antes julgava. E embora nunca tenha se tornado amigo de Dona Helena, havia respeito mútuo, reconhecimento de que ambos haviam crescido com aquela experiência. Eduardo expandiu os programas de sua empresa para incluir tecnologias que promoviam transparência e responsabilidade policial, não apenas fornecendo equipamentos, mas ajudando a criar sistemas que protegiam tanto cidadãos quanto policiais de abusos. E Dona Helena? Ela continuou sendo exatamente quem sempre foi, uma senhora simples que amava seu café de sábado, seus netos, seu jardim, mas agora carregava algo mais. Carregava o conhecimento de que uma pessoa comum pode sim mudar o mundo. Não sozinha, não de uma vez, mas com coragem, persistência e a recusa de aceitar injustiça como normal. Em um sábado ensolarado, 5 anos após aquele dia fatídico, Dona Helena completava 77 anos. O Café do Moreira organizou uma pequena celebração. Nada exagerado, como ela sempre pedia. Apenas um bolo, alguns amigos, um momento de gratidão. Quando pediram que ela fizesse um discurso, ela se recusou, mas aceitou compartilhar algumas palavras. Aprendi que dignidade não precisa gritar para ser ouvida. Aprendi que mudança começa com pequenas coragens. Aprendi que perdoar não é esquecer. É escolher não deixar a dor definir quem somos. E aprendi que cada um de nós, não importa quão simples, quão comum, tem o poder de plantar sementes de transformação. Ela olhou ao redor, vendo todos aqueles rostos que se tornaram parte de sua jornada. Então, meu desejo, não só hoje, mas todos os dias, é que cada um de vocês lembre:
Sua voz importa, sua dignidade importa. E nunca, nunca deixem que alguém os faça sentir menos do que são. Os aplausos encheram o pequeno café. E naquele momento, todos ali sabiam que haviam testemunhado algo raro. Não apenas uma história de injustiça corrigida, mas uma história de transformação genuína. De como a coragem de uma mulher comum havia mudado leis, mentalidades e vidas. Dona Helena cortou o bolo, distribuiu para todos e depois voltou à sua mesa. Tomou mais um gole de café. Olhou pela janela, vendo Belo Horizonte continuar seu ritmo eterno, e sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, mas cheio de paz, porque sabia que havia vencido, não destruindo seus opressores, mas transformando o sistema que permitiu a opressão, não guardando amargura, mas plantando mudança, não sendo excepcional, mas sendo genuinamente, profundamente humana. E às vezes, ser humano é a forma mais poderosa de revolucionar o mundo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Helena tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com esta jornada de dignidade, transformação e coragem silenciosa, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi o café interrompido? Foi o perdão difícil? Foi a transformação do Sargento Mário? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana. Histórias que nos fazem refletir sobre quem somos e quem podemos nos tornar. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e fazer você acreditar que mudança, por mais difícil que pareça, é sempre possível. Até breve.